Bom, pessoal, então, esse vídeo aqui, né, é a continuação do vídeo anterior, em que nós vamos buscar outras soluções para o controlador em atraso de fase. Então, no vídeo anterior, a gente fez o projeto para um controlador que tivesse 60 graus, né, no zero e 30 no polo. E a gente chegou à conclusão, né, de que esse controlador aqui, né, de atraso de fase, com esse ganho de 60, né, ele conseguia fazer com que essa função aqui de transferência, né, se comportasse em malha fechada, usando, né, malha fechada, usando essa fórmula aqui de realimentação negativa, que a malha fechada tivesse essa característica. E a gente viu que eu conseguia fazer com que esse sistema aqui, né, você pegar as raízes dele, ser alguma coisa assim, né? Posso separar que na verdade esse cara aqui, né, tem dois polos que são polos projetados de segunda ordem, então, com mais um polo aqui, certo? E com esse zero aqui em dois, exatamente esse zero aqui. Então, o que acontece? Existem outras possibilidades para fazer esse projeto que não necessariamente precisa de terceira ordem. Tá bom? Por exemplo, uma possibilidade é a seguinte: suponha que a gente coloque o θz igual a 90 e o θp igual a 60. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer aqui? Ó? A gente tinha desenhado o rootlock dessa forma, tá? Para esse caso com um controlador em atraso de fase. Se você for, né, jogando esse zero aqui para cá, para cá, para cá, para a direita, o que vai acontecer é que uma hora, né, ele pode bater aqui, ó, e cancelar o polo que já existia. Então, é uma possibilidade que você pode fazer. Cancelar o polo que já existia e deixar esse zero aqui, ó, com 90 graus, certinho. Então, eu vou colocar aqui o zero, ó, em menos um. E colocar um polo aqui, né, de forma que eu tenha para manter, né? Se eu quiser manter, né? Se eu mantiver aqui, né, um polo, esse polo tem que necessariamente ter o ângulo necessário para que a subtração, né, dê 30 graus, então tem que ser 60, né? Então, eu teria aqui um polo 60 graus, certo? Basicamente, se você fizer essa conta, a gente já fez essa conta, né? A gente fez essa conta, né, para um... A gente fez essa conta para um zero, mas tanto faz, né? Quando a gente fez lá no vídeo passado, tinha um zero em 60 graus, a conta é a mesma coisa, né? Se você quiser fazer essa conta aqui, você tem um, um adjacente raiz de 3. Eu quero saber esse tamanho dava um, somado com esse um aqui que já existia, dá 2. Então, é a mesma conta que a gente fez no vídeo passado. Então, você pode fazer para ele, você vai ver que, na verdade, considerando que esse cara daqui é a raiz de 3, né? E isso daqui, esse tamanho aqui, né, será igual a consequentemente, P será igual a 2. A gente tem um polo em menos 2 aqui dessa forma. O que vai acontecer é que cancelando esse camarada daqui, ó, menos um, a gente vai ter só dois polos. Então, basicamente, eu não tenho um root locus aqui, porque a direita só tem dois polos, né? Lembra que eu cancelei o polo com um zero. E aí eu fico com, na verdade, com um sistema aqui segunda ordem. Isto é, na verdade, eu projetar um sistema assim, que tenha um zero
menos 1 e um polo em 2 seria o controlador para a função de transferência 0,1 ss mais 1, que vai acontecer é que eu vou cortar isso daqui com isso daqui, e só vai sobrar dois polos, em 0 e menos 2. Ele vai bater certinho em menos 1 aqui, que era o lugar que eu queria. Então, basta eu projetar um ganho para que bata certinho aqui, já que eu queria que os polos estivessem em menos 1, mais ou menos raiz de 3. Então, é só, na verdade, um ganho aqui para que o controlador, que seria, no final das contas, vai ficar eu fico com um sistema C vezes G de segunda ordem, né? Então, a minha malha fechada, né? Se eu fizer essa conta para CG, né? Igual a, só sobrou aqui 0,1 e só sobrou, né, K aqui, né? Se a gente fizer essa conta, né, e fizer a realimentação, você pode fazer usando a condição de modo, etc. Usando aqui o módulo G, lembrando que o G, na verdade, é CG. CG sem o K, né? Na verdade, também inclui os polos e os zeros do controlador, tá? Quando eu faço isso, pelo amor de Deus. Aqui é G, mas na verdade eu tenho os polos e os zeros do C também, tá bom? Não precisa fazer essa condição, porque é muito fácil. Ó. Se eu fizer essa realimentação aqui, quer dizer, se você calcular o G, malha fechada, como CG sobre CG, você vai encontrar exatamente essa função aqui de transferência. E aí basta você colocar aqui ó, o que falta para chegar, né, nos polos desejados que eu queria, que é 0,1 igual a 0,1K igual a 4, então K igual a 40. Interessante que se eu fizer essa, esse macete, né, de cancelar o polo com zero, eu tenho, na verdade, a função perfeita, né? A função perfeita que eu queria, né? Então, eu consigo um ganho menor. Lembrando que o ganho para esse cara daqui é um ganho de 60. Tá bom? Então, eu tive que me esforçar um pouquinho mais por causa do polo. Não tive que vir para vencer aquele polo, eu tive que colocar um zero, também subir um pouquinho o ganho. Isso não foi tão necessário aqui. Sabe o que é muito interessante? É o seguinte. Bom, eu fiz dois exemplos, assim, mas como, na verdade, que vale é que você tem uma diferença angular de 30 graus, você pode colocar quantos zeros quiser, quantos polos você quiser, desde que a soma dos zeros angulares, né, do zero com o polo, a diferença, né, a deficiência angular, seja 30. Então, eu coloquei essa formulazinha aqui, na verdade, que é basicamente aquela conta que eu fiz ali para os triângulos, tá? Né? Quanto vale esse tamanho, quanto vale esse tamanho, depois eu somo um por causa daquele exemplo. E fui vendo aqui várias possibilidades, ó, 35 por 5, quanto dava? Dava um Z igual a 3,5 e um P igual a 20. Para 32 e 2, dá um Z igual a 3,8 e um P igual a 50. Você vê que quando você vai se aproximando, né, 31 e 1 dá 3,9 e P igual a 100. É interessante que quando você vai se aproximando, né, do, do, de 30 e 0 graus, porque na verdade 30 e 0 graus seria o polo, não ter polo, né? Não ter polo, que seria a ideia de que isso daqui, ó, né, fosse um polo lá, né? Aqui um ângulo bem pequeno, né? Quanto mais eu afasto desse polo, né? Suponha que esse polo aqui, na verdade, eu não queria esse polo, eu queria um polo, não queria esse polo aqui, eu queria um polo mais longe. Então, alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Eu queria um polo aqui, né? Eu tenho zero, conforme esse zero vai se aproximando, né, de 30 graus, né?
na verdade, o polo vai se aproximando de um ângulo quase zero, né? E aqui pertinho do 30, não necessariamente 30, 1,1, alguma coisa assim. É engraçado, porque isso, na verdade, você cai, olha que interessante, você cai exatamente no problema inicial, né? Que era quando você faz o ângulo igual a zero, o que você está dizendo, na verdade, é que o polo está lá em infinito, menos infinito, né? Então, você, um polo no menos infinito, quer dizer, por exemplo, esse controlador aqui, ó, esse controlador aqui seria 1Ks mais 3,9 sobre S mais 100. O que que eu estou fazendo aí, né? Um ganho bastante alto, provavelmente. O que que eu estou fazendo? Na verdade, eu estou fazendo com que o meu sistema tenha jogando por lá para longe, né? Isso gasta bastante energia. E é como, na verdade, o que eu estou querendo dizer é como se só existisse esse. Esse aqui praticamente não vai fazer diferença, né, no controlador. Esse aqui, né? Se você pensar em dominância, né? 4, né? 3,1 4, 4 vezes 5 dá 20, né? 4 vezes 10 dá 40, né? Então, quer dizer, isso aqui é mais do que 20 vezes maior, né? Mais do que 40 vezes maior. Então, quer dizer, ele está bem para lá, para a esquerda mesmo. Que significa, na verdade, que você está se aproximando do resultado inicial. Qual é o resultado inicial? Z igual a 4 e o polo no infinito. O polo no infinito é sem polo. Então, era como se eu tivesse só um K e um S mais 4, que é o interessante. E aí, que vai acontecer o seguinte. Olha aqui, eu tenho uma observação. Alocar o polo do controlador muito à esquerda, deixá-lo rápido para que não afete o transitório, gasta muita energia. Quer ver? Se você fizer esse controlador que eu estou falando, com 3,9 de zero, né? Menos 3,9 e menos 100 de polo, se eu fizer o critério de módulo aqui, né? Em G de S, pelo amor de Deus, aqui sempre lembrando, né? Esse G de S, na verdade, é G com C, né? É C e G de S. A fórmula, eu sempre uso a fórmula como G, né? Que está no que a gente definiu, mas, na verdade, eu tenho que colocar os polos e os zeros de C de S também, tá? Então, cuidado, muito cuidado com isso. Quando eu faço isso, olha só, fazendo aqui para S mais 1, agora tem um S mais 100. Olha só, o S mais 100, olha só quando eu faço critério de módulo, ó. Lembra que o S é igual a menos 1 mais ou menos raiz de J3. Quando eu pego e somo 100 a esse malandro aqui, olha só, menos 1 mais 100 dá 99. Olha só o que você tem que fazer, você vai ter que botar, o 9 vai aparecer aqui, porque isso aqui, ó, é praticamente 100, né? Tá vendo? Isso aqui é praticamente 100. Então, você está jogando lá um termo lá em cima, 100. Né? Se você pegar aqui, ó, 2, aproximar, fizer as continhas aqui, ó, aproximadamente está quase 1.000, né? Então, dá o 10 que a gente tinha feito antes, né, de ganho para S, lembra? Para S mais 4, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? É esse aqui, ó, para S, né? O controlador para. Não é esse caso. Pera aí. É esse caso aqui, ó. Ou é esse caso mesmo? É esse caso. Ah, aqui, ó. Vou ficar igual a 10, né? Seria esse caso aqui, ó. Então, eu teria 10 de ganho aqui, por S mais 4. É basicamente esse 10 que aparece aqui, ó. Como está muito pertinho de 3, de 4, 3,9, é como se fosse esse cara daqui, esse aqui fosse quase S mais 4. Isso aqui fosse um cara gigante. Então, no final das contas, meio que o 10 aparece aqui, ó, aproximadamente, né? Considerando uma aproximação aqui do 2,9, né? É praticamente 4, né? Ou praticamente 3, né? E a soma vai dar ali certinho. O que vai acontecer é o seguinte, é que você, olha só, para se esforçar o controlador para jogar o polo lá para 100, você vai ter que ter um ganho de
praticamente 1.000. Quer dizer, você vai ter que, na verdade, né, e pega o seu ganho, que já era ganho de 10, multiplicar por 100, que é exatamente o tamanho do polo lá que você tem que colocar. Então, quer dizer, para jogar ele para lá, você vai ter que jogar uma força 100 vezes maior do que antes, né? Isso é problemático, entendeu? Então, assim, você quer. Vale a pena? Quer pergunta, vale a pena? O resultado já estava bom. Esse resultado aqui, ó, é o resultado perfeito, né? Que dá dá um dos dois polos que a gente queria. Mas, assim, esse controlador aqui que a gente fez no vídeo passado não é tão ruim, né? Para o 3, né? Não é tão ruim. E melhor, né? Ele não é tão ruim. E esse aqui, ó, né? Que eu cancelo, é melhor ainda, que ele fica perfeito, né? Então, assim, para alcançar um resultado aqui, digamos assim, perfeito, um cancelamento de polo zero, sempre, nunca se esquecendo do cancelamento só na parte esquerda, né? Do semiplano aqui, né? Quer dizer, nunca, jamais você pode, nunca, jamais você pode cancelar polos e zeros instáveis, você vai ter que jogar com o lado estável. Então, esse caso aqui seria o ideal, né? Entre aspas. Você não vai ser tão preciso na prática, porque é difícil de você conseguir cancelar exatamente um polo com zero, mas não é muito problemático, não, tá bom? Então, seria isso daí. Então, agora jogar o polo lá muito para a esquerda demanda muita energia. Esse daqui foi uma sacada inteligente de fazer um controlador que vai exatamente cravar, né? Então, assim, você poderia fazer esse caso aqui, né? Um bom caso, melhor, né? Vai ficar perfeito. Com o problema dele é você conseguir, né, fazer exatamente, né, esse cancelamento, não é tão fácil. E esse daqui seria uma coisa um pouco mais fácil nesse sentido, mas só que você vai ter um controlador não tão preciso quanto era o outro. Você vai ter um aumentozinho, a gente viu na aula passada, do percentual de ultrapassagem, né? Mas você não, assim, de alguma maneira, você perdeu um pouquinho, você pode melhorar, né? Jogar um pouquinho mais aí de ganho, alguma coisa assim, né? Para você poder melhorar um pouquinho esse desempenho também. Nada absurdo, tá bom? Então, beleza, pessoal. Então, aí na próxima a gente já vai ver o controlador em atraso de fase. A ideia, né, desse controlador que eu apresentei, né, por exemplo, né, esse controlador que eu apresentei, né, no caso, por exemplo, KS mais 2 sobre KS mais 4, né, alguma coisa assim, KS mais um sobre KS 3, alguma coisa assim. É o nosso controlador em avanço de fase, tá bom? Então, esse é o controlador em avanço de fase. O controlador em avanço de fase tem como objetivo, né, melhorar, né, o transitório, melhorar né, melhorar tanto a parte de tempo de acomodação, quanto o percentual de ultrapassagem, né, o percentual de overshooting, né, considerando que provavelmente você não conseguiria mudar isso usando um controlador proporcional, né? Então, você pode ver isso claramente, né? Por exemplo, né, nessa situação aqui, por exemplo, você tem aqui esse cara, né? Você tem aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, S, um cara né, vai controlar, né, uma função de transferência dessa forma. Você pegar aqui o C de S igual a K e G igual a um SS mais um, por exemplo, né? Nosso exemplo que a gente tem está usando aí, certo ganho, não tem problema. Se eu pegar aqui a malha fechada disso daqui, o G em malha fechada, vai dar alguma coisa assim, né? S mais K sobre K. Isso aqui é uma segunda ordem, mas olha só que interessante. Se você comparar com isso daqui,
Eu até consigo mexer no ômega N, depende do cálculo, mas eu não consigo mexer nisso daqui. É no coeficiente de amortecimento, e ele está associado a quase tudo. Ele está associado ao tempo de acomodação aqui, inversamente proporcional. Ele também está associado totalmente à forma do percentual de ultrapassagem. Aliás, só depende dele, né? Então, quer dizer, você não consegue mexer, você vai ter que fazer alguma coisa de diferente, além de um controle proporcional puro. Então, essa aqui é a ideia de você colocar aqui, né, não só um zero, colocar um zero para melhorar isso, para acelerar, o zero acelera, porque você não consegue ele puro. Então, você coloca um polo, mas um polo mais afastado, um polo com um tamanho, um módulo maior. Então, a ideia é melhorar o transitório. Então, eu vou colocar aqui um zero sempre de tamanho aqui, ó, menor, mais perto do zero, né, considerando que aqui é o zero, o Z vai estar sempre mais perto do zero, tá? E o polo mais afastado do zero. A ideia, pensando em termos de avanço de fase, é que, na verdade, eu quero que ter uma deficiência angular positiva. Então, eu quero, né, que o zero tenha mais ângulo que os polos. Essa ideia, né, parte de que o zero, né, acelera, né, o zero está associado muito, zeros estão associados, né, com a parte, né, por exemplo, se pegar aqui, ó, você pegar, né, pensando no Laplace, né, você pegar aqui o y de t, né, você fizer a derivada, né, esse cara aqui da y, a derivada, na verdade, é y menos y0. O s está associado à derivada, né? Está associado à derivada de uma função. E ao contrário, né? Pensando aqui, por exemplo, y de t na integral disso, tá aqui em né? Pensando na integral disso, está associado, né, a 1 sobre s, né? Está associado a 1 sobre s integral, né? Integrais estão associadas a 1 sobre s e derivados associados a S. São coisas em cima, né? Estão associados, né, com zeros, associados exatamente a essa parte, né, derivativa, né? Eu já tinha falado em outras aulas que se você tem um sistema lá, no cima de S, você coloca um zero nele, né? Você está fazendo, na verdade, é replicando ele. O que você está fazendo aqui na verdade, né? O que você está fazendo aqui, na verdade, é somando ele a um certo tamanho, né, a um certo ganho, determinado por z, e somando a derivada dele, né? Então, deve estar associado bastante com a derivada, enquanto os polos estão associados com a parte integrativa. Então, quer dizer, se você pensar, por exemplo, no seno, se eu derivar o seno, vai dar cosseno. Se você perceba que, na verdade, existe realmente, né? Eu faço o seguinte, eu faço um avanço de fase no seno, porque se o seno está aqui, ó, né? Tá vindo aqui, ó, ele começa no zero, né? Esse cara aqui começa no 1. E eles têm uma diferença de fase de 90 graus. Então, quer dizer, isso que é interessante. Quer dizer, derivar o seno vai dar cosseno. O que, na verdade, está fazendo em termos de fase é avançando a fase, né? Então, na verdade, você perceba que o seno está atrasado, o cosseno chega antes, né? Olha só. Você não está antes aqui, ó. Você não está aqui, você não está aqui. Então, estou fazendo avançando a fase do. Estou fazendo é pegando o seno e jogando ele para lá, né? Eu tô avançando a fase dele, estou deixando ele chegar antes, né? Então, a derivada está associada a isso. Se pensar em termos de Laplace, o que eu estou fazendo, na verdade, é derivando, né? Multiplicando por S, né? Na verdade, somando 90, né? Então, essa que é a ideia do avanço de fase. Então, colocar zeros acelera o sistema, mas não é possível colocar um zero puro sem algum polo associado. Por isso, o controlador em avanço de fase. Então, essa que é a ideia. Se a gente pegar a ideia, né, do
do controlador em termos de diagrama de Bode, né? Lembrando que o diagrama de Bode é basicamente o que eu tenho que fazer, é o módulo de GJ única em DB. Depois a gente vai revisar isso um pouquinho mais detalhe, mas se você colocar aqui no MATLAB, né, você vai ver que, na verdade, é o seguinte, é bem fácil de ver isso, de relembrar isso daqui, né, gente? Pelo menos isso que é fácil. Né? Então, quer dizer, se eu tenho aqui, né, um sistema com um zero e um polo, como esse zero aqui, né, eu estou dessa forma, então, por exemplo, S mais um e S mais 4, então o zero vem antes, né? Associado ao zero, né? Alguma parte associada ao zero, eu botei zero, eu botei tudo módulo, tá? É Z ali, positivo, tá? Então, é o que acontece. Quando esse cara daqui, né, a frequência, né, chegar aqui, ó, frequência em log, né, quando ela chegar perto, né, do Z, vai acontecer que ele vai crescer, né? Então, ele vai crescer, hoje vai crescer 20, né, dB por década, e aí depois ele vai, quando ele chegar depois no polo, né, o que vai acontecer é que ele vai decrescer 20, aí 20 menos 20 dá zero de volta a ficar constante, né? Então, essa aqui é a ideia do controlador em avanço de fase. Se a gente colocar isso aqui no MATLAB, num exemplinho, fica bem claro. Vamos ver aqui num exemplinho. Pegar aqui uma função qualquer aqui, pegar uma transfer function aqui, pegar aqui um exemplo de chamar de avanço, GAV, avanço, eu vou colocar assim, ó. Pegar aqui, ó, colocar aqui 4, vou colocar aqui 1, tá bom? Isso vai ficar bonitinho aqui. E a gente vai fazer o board, né? Ah lá, tá vendo? Lá, ó. Quer dizer, em magnitude, olha lá o que aconteceu, tá vendo? Quando ele vai chegando, é o mesmo desenho que eu mostrei antes. Aqui. Essa aqui é a ideia, tá vendo? Ele vai crescendo aqui, né? E aí, conforme. Aqui, ó, tá vendo? Ele vai para a frequência aqui, ó, né? A frequência pequenininha aqui, ele está indo de qual frequência em qual frequência? Indo de 0 a 1. Não, acho 10 a menos 1. Ele está indo, está fazendo de 0. Deixa eu tirar. Mentira. Ele está indo de 10 a menos 2, não é isso? Até o 10 ao quadrado. Então, ele está indo aqui de 0,01, né? Até 100, né? Em frequência. Então, ele vai fazendo aquela continha lá. Perceba, então, quer dizer aqui, ó. Quando você está, né, na frequência bem baixa, tá? Ele está com a magnitude aqui, aí menos 12, e aí depois ele vai aumentando aqui. Depende, obviamente, do ganho, que pode fazer essa conta, né, associada a isso daqui, né? Um log desse cara daqui, né? E eu vou revisar isso daqui com vocês. Mas o que eu queria mostrar é que olha só, a fase, né, também, olha só, tá vendo como é que a fase aumenta? Essa aqui é a ideia do controle em avanço de fase, tá vendo? A fase vai aumentando aqui, ó, tá vendo? Entre um e o outro, tá vendo? Entre o Z e o P, né? A fase vai aumentando, tá vendo? Então, aqui, e é isso que está acontecendo, né? Pensando no log de Z, né? Que eu coloquei, foi quanto? Foi log de 1, né? Teria alguma coisa aqui no zero também. Teria alguma coisa aqui no zero, quer dizer, bem pertinho, quase lá no, no cara lá, né? Considerando que eu estou em dB, né? Quer dizer, eu venho aqui, ó, e ele vai começar a crescer, né?
e aí ele vai chegar a ficar constante. Mas perceba que entre um e outro, né, entre 10 elevado a zero seria 1, né? Então seria 1, 2, 3, 4. O 4 seria aqui, né? Tá vendo? Que está em escala de log. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, eu estou aqui, ó, estou no 1, estou exatamente no zero, eu vou chegando no polo aqui em 2, 3, 4, né? 4 aqui mais ou menos. Eu vou chegando aqui eu estou no zero, né? Então, tá vendo? Quer dizer, entre um e outro, ó, eu tenho aqui, ó, um avanço de fase, né? Então, eu tenho aqui, né, nessa, né, entre essas frequências, né? Eu tenho exatamente, né, o crescimento aqui da fase. Que é a ideia, né? Então, de você fazer um controle em avanço de fase, você vê bem isso, esse crescimento em relação a isso. E aí também é outro ponto, que é um ponto que, quando a gente fizer o atraso de fase, é exatamente ao contrário. Então, tudo que está desenhado aqui vai ficar ao contrário. Então, a outra curva ela vai vir, vai descer, e essa curva de baixo eu vou fazer exatamente o contrário. Tá bom? Então, esse aqui é o interessante do avanço de fase. Então, para que só relembrando aqui, finalizando esse vídeo, que já está bastante comprido, na verdade, acho que ele saiu. Então, a ideia do avanço de fase, então, é que a gente melhore o transitório. Não estou preocupado com o erro regime permanente. Então, ele não vai melhorar isso. Vai melhorar isso, vai ser o controlador em atraso de fase, tá bom? Então, é isso daí, pessoal. Então, próximo vídeo, eu vou falar sobre o controlador em atraso de fase, tá bom?